A gente vai então agora já passar para a apresentação do Daniel Rodrigues de Assis Martins, que vai falar sobre o papel de intelectuais judeus em reformulações italianas do neoplatonismo de Al-Andalus. Por favor, Daniel, fique à vontade. Obrigado. Alô? Alô, alô? Tá bom? Obrigado, gente, pela apresentação. Depois da Cecília é difícil, né? A minha mestra aqui. Vou citar você, Cecília. Eu espero citar com as palavras certas, porque se eu citar errado, apanho. Eu vou falar um pouco do que ela falou que não poderia falar, que não ia dar tempo e tal, um pouco sobre essa questão do quanto os judeus eles foram importantes, né? Como que eles conseguiram alcançar uma relevância na filosofia, no pensamento, na intelectualidade, proporcionada pelo o mundo islâmico, né? O mundo muçulmano, né? Não sei se todos sabem, né? Mas Mohammed, ele entendia que ele é o último profeta, ele respeita todos os profetas anteriores, né? Então, assim, no momento em que a filosofia, os textos gregos foram traduzidos, os principais ajudantes, né, para fazer essa tradução para o árabe foram os judeus e os cristãos. Então, o conhecimento grego, já no início ali do mundo muçulmano, ele já acontece com essa ajuda das outras duas religiões monoteístas, né? E no mundo islâmico era muito comum também que judeus e cristãos pagassem um imposto e pudessem defender a sua religião, normalmente, né? Em público, e professar a sua religião. Tá? Então eu vou ler, por causa do tempo, né? A recepção da filosofia e da ciência grega pelo mundo islâmico medieval já foi amplamente abordada por pesquisas acadêmicas. Então, a partir do século IX, né, os muçulmanos entendem que aquele conhecimento grego era importante, né, e começam um movimento de tradução gigantesco, né, em Bagdá, né? No século IX, quando os muçulmanos já haviam estendido seu domínio à Península Ibérica, a cidade de Bagdá tornou-se rapidamente um sofisticado centro de formulações filosóficas e científicas. Então, no século IX mesmo, né, já surgiu um grande filósofo muçulmano. Ele participou das traduções ao Al-Kindi, né, e já se tornou um filósofo com elaborações muito sofisticadas. No mesmo período ali das traduções, que foi citado por muitos outros filósofos, influenciou a filosofia grandemente. No início do século X, né, quando essas traduções começaram, o mundo muçulmano, o mundo islâmico, né, já tinha alcançado a Europa, né, a região da Europa, a Península Ibérica. Depois eles fazerem todas essas conquistas, ocupações, né, eles iniciaram as traduções, né? No início do século IX, quando o interesse sistemático pela filosofia e pela ciência começou a tomar força na Espanha muçulmana, que a gente chama aqui de Al-Andalus, nesse momento, os padrões já no século X, né, no início do século X, né, então começou lá no século VIII em Bagdá, no século X demorou um pouquinho,
mas chegou em Andaluz também, né? Nesse momento, os padrões de pensamento neoplatônico estavam se espalhando por todo o mundo islâmico e também chegaram à Península Ibérica, né? De grande importância para esta difusão, né, a difusão dos padrões neoplatônicos foram os ismaílis, uma vertente xiita do Islã. Dentre outras características dessa vertente xiita, destaca-se a tendência de buscar interpretações metafóricas ou ocultas das mensagens do Alcorão, uma tendência chamada de batini. A oposição que os grupos de poder da península exerciam contra a disseminação das teorias ismaílis foi determinante para os caminhos do pensamento filosófico da região. Ao que parece, o ismaelismo e o batinismo foram associados à noção de filosofia em geral. Já na segunda metade do século X, então, o mundo islâmico ele tinha muitas vertentes, né, e muitos grupos. Tá? O ismaelismo é um dos grupos, tá? Um dos grupos xiitas do Islã. Tá? Já na segunda metade do século X, grupos de poder da península iniciaram uma crescente perseguição ao batinismo. Pouco antes do final do reinado de Al-Rahman III, morto em 961, foi decretado que deveriam ser condenados como heréticos os seguidores de Ibn Massarra, o primeiro filósofo proeminente de Al-Andalus, que havia morrido em 931. Maribel Fierro afirma que os reais motivos dessa perseguição era o temor de que tais seguidores, citação, pudessem dar origem a doutrinas batines esotéricas que, por serem assim, poderiam ser consideradas próximas das doutrinas ismaílis. Fim de citação. Outra ponderação da pesquisadora é que a iniciativa da perseguição aos seguidores de Ibn Massarra parece ter surgido dos pregadores oficiais da península, os chamados ulemás, um grupo poderoso diante da comunidade muçulmana. Então, ali a gente está falando do califado de Córdoba, né? Um califado omíada e sunita. Havia divergências ali, né? Ao que parece, né, pelo meu conhecimento, né, não muito extenso da coisa, existiam os fuqahas, né, os legisladores que tinham poder, os pregadores tinham poder também, né, e o próprio, sei lá, o próprio poder ali do califa, né? Nessa segunda metade do século nessa segunda metade do século X, quando iniciaram as perseguições à filosofia em Al-Andalus, a vertente ismaíli do xiismo estava em uma trajetória de expansão, ocupando o Egito em 972. Os ismaílis estabeleceram sua capital no Cairo e continuaram conquistando territórios, chegando a estender o seu poder por todo o norte da África. A presença de missionários ismaílis na Espanha muçulmana, já neste período, pode ser atestada pelo julgamento de um desses missionários, chamado Abu al-Jai. Alguns anos depois, o decreto contra os seguidores de Ibn Massarra, já sob o reinado de Al-Hakam II, filho de Al-Rahman III. Né? Então, morre Al-Rahman, assume Al-Hakam. Tá? Essa é uma informação também da Maribel Fierro, né? No artigo A Política Religiosa de Al-Rahman III. A sucessão dos eventos que se deram em Al-Andalus nesse período nos levam a supor que havia divergências entre os grupos de poder quanto ao papel da filosofia e da ciência na península. Durante os 15 anos de seu governo, Al-Hakam construiu uma imensa biblioteca em Córdoba e importou livros e intelectuais do Oriente.
quando este califa morreu, em 976, o grupo que assumiu a regência da península iniciou um período de décadas de intensa perseguição à filosofia, e os intelectuais muçulmanos foram obrigados a limitar sua atenção aos campos da matemática e da medicina, além de textos relativos à tradição religiosa e literária muçulmana. Segundo o historiador Ibn al-Cid al-Andalus, que frequentou os círculos intelectuais do século XI, então é um historiador que viveu na península, e o intelectual também, né? Essa perseguição foi realizada para ganhar apoio do povo comum e desacreditar a doutrina do califa al-Hakam. Então aqui dá para ver, né, pelas palavras desse historiador Ibn al-Cid, que existia conflitos. Ao que parece, né, legisladores e pregadores tinham medo, né, desse batinismo, dessa interpretação mais esotérica do Alcorão, né? Além dos textos de Ibn Massarra, esse primeiro século da filosofia andaluza contou com duas obras relevantes, que também expressavam o tipo de neoplatonismo dispersado no mundo muçulmano pelos ismaílis: O Objetivo do Sábio, Gayat al-Hakim, e O Posto do Sábio, Rubat al-Hakim. Todas as obras filosóficas importantes do século X foram escritas por muçulmanos, mas as políticas draconianas do final deste século deslocaram o protagonismo filosófico para a comunidade judaica no século posterior. Este fato pode ser observado no surgimento de dois pensadores judeus proeminentes, Salomão ibn Gabirol e Baya ibn Pacuda. Ambos, Pacuda, né? Pacuda, tá. Ambos desenvolvendo formulações neoplatônicas. Assim, a comunidade judaica de Al-Andalus do século XI, que constituía uma pequena fração da população, 5% da população, atuou não apenas como guardiã de textos da tradição da Fálsafa, mas também como mantenedora dos desenvolvimentos filosóficos na península. É importante salientar também que a inexistência de muçulmanos que se destacassem nos campos da filosofia não quer dizer que esta comunidade não tenha constituído sofisticados círculos intelectuais no século XI, que fizeram grandes feitos em outros campos do saber. Quando houve essa troca de poder, né, a morte de Al-Hakam, né, na década de 1970, quem assumiu, o filho dele era uma criança, quem assumiu foi Al-Mansur, né, e ele começou a perseguir a filosofia, ao que parece, porque o que foi os livros que foram pegos das bibliotecas e foram, alguns até foram queimados e tal, eram livros ligados à lógica, mas livros de medicina, matemática e da tradição árabe de literatura, os hadiths, né, que são os ditos do profeta, isso continuou. E isso gerou uma intelectualidade. Gerou não, já havia, né, obviamente já havia uma intelectualidade importante em Al-Andalus. Mas a comunidade muçulmana se desenvolveu nesses campos. Na filosofia ficou uma coisa mais oculta, né? Uma coisa mais não se falava, ao que parece, não era muito, não dava para você falar muito em filosofia em público sendo muçulmano, né? Como eu falei, tinha judeus e cristãos pagavam imposto para poder professar a sua religião. Então, não há indícios nesse período, né, no final do século X, de que filósofos judeus
de que pensadores judeus tenham sido perseguidos, ou mesmo as suas bibliotecas particulares, por Al-Mansur, né, pelo regente. Então, os muçulmanos, mesmo não podendo muito entrar em filosofia, eles desenvolveram um sofisticado, círculos intelectuais sofisticados. Outro ponto importante a se destacar é que o fato da filosofia andaluz poder ser caracterizada como predominantemente neoplatônica neste período não significa que as teses aristotélicas não tivessem prestígio no século XI. Em sua análise da obra de Ibn Gabirol, Cavaleiro de Macedo demonstra que a linguagem utilizada pelo filósofo judeu é nitidamente aristotélica. Sari Stronça, em seu livro Andalus and Sefarad, afirma que, citação, é plausível e até certo ponto comprovado que as traduções das obras de Aristóteles estivessem entre os livros importados para Andalus numa fase inicial. Fim de citação. Considerando a relevância de Aristóteles para o pensamento do mundo muçulmano, é bastante improvável que o califa Al-Hakam não tenha traduzido textos do filósofo, não tenha trazido para Andalus, né, textos do filósofo grego para a sua biblioteca. Essa é uma discussão porque existem pesquisadores que afirmaram que Aristóteles chegou ali, as teses aristotélicas e os textos aristotélicos chegaram em Andalus só no século XII, quando se fortaleceu o aristotelismo. Tá? A reputação de Aristóteles na península pode ser atestada mesmo nos escritos do historiador Ibn Said, que eu já tinha citado antes, que conviveu lá nos ambientes dos séculos intelectuais, né? Em um de seus textos, ele trata dos avanços do judeu Abu Fadl Hasdai no corpus aristotélico. Em outro ponto de sua obra, ele critica a abordagem da lógica aristotélica feita por seu contemporâneo Ibn Hafs, dizendo que este literato contradiz Aristóteles e que não entendeu o propósito do filósofo grego. Ibn Hafs, ele era o que escreveu o Colar da Pomba? Hasman. As pronúncias, se ele estuda árabe e hebraico, eu ainda não cheguei nesse nível, né? Ibn Hazm, né, ele era um grande intelectual, né? Mas principalmente nessas áreas, né, que eu falei antes, sobre lei islâmica, sobre poesia, né, não necessariamente no campo da filosofia, do aristotelismo, neoplatonismo, né? Ao que parece, ele não era tão proeminente nesses campos, né? Não que não ficou na história do século XI, né, como um grande filósofo. Grandes filósofos do século XI foram judeus, né? Os pequenos... tá, vamos lá. Aonde que eu tô? Desculpa. Eu virei a página, né? Desculpem, gente. A partir de meados do século XII, né, os debates filosóficos de Al-Andalus passaram a ser dominados por uma interpretação mais rígida das teses aristotélicas. O responsável por desenvolver essa tradição em Al-Andalus, que seguindo Stephen Harvey chamaremos de farabiana, foi Ibn Bajjah, morto em 1138. Al-Farabi é o fundador da tradição na filosofia árabe enraizada
no estudo ordenado da lógica física e metafísica aristotélicas. Trata-se da perspectiva filosófica que mais influenciou a escolástica latina. O sucesso dessa tradição pode ser observado em outra obra que foi lida pelos europeus. Então, assim, em A Andaluz, a dinâmica filosófica mudou para uma dinâmica mais aristotélica, mais focada numa interpretação mais rígida de Aristóteles. Ao que parece, né, o que causou, uma das causas mais importantes foi o gênero comentário, né? Passou-se a fazer comentários tentando explicar as teses de Aristóteles, né? Essa dinâmica mais aristotélica é que entrou, de fato, na Europa e influenciou a escolástica latina, por isso que uma das provas dessa influência é o fato de Tomás de Aquino citar o Gabirol 20 vezes, como a Cecília falou aqui, né? Só um momentinho. O sucesso trata-se de uma perspectiva filosófica que influenciou a escolástica latina. O sucesso dessa tradição pode ser observado em outra obra que foi lida pelos europeus, né? Além das obras aristotélicas, né? O sucesso essa outra obra é O Filósofo Autodidata, de Ibn Tufail, morto em 1185. Na introdução, ao tratar do panorama filosófico árabe, Ibn Tufail cita unicamente os filósofos relevantes para essa tradição farabiana: Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali e Ibn Badiah. Depois de Ibn Tufail, o aristotelismo de Al-Andalus foi coroado na língua árabe com as obras dos grandes Averroes e Maimônides, no final do século XII. Por outro lado, o impacto que estes dois luminares do pensamento causou na história do conhecimento talvez tenha invisibilizado a predominância de formulações voltadas para o neoplatonismo na maior parte da trajetória do pensamento andaluz. Outra ressalva que faremos aqui é que não foi necessariamente a chegada dos textos de Al-Farabi e Avicena ao andaluz que causaram esta transição para o aristotelismo, um aristotelismo mais dogmático, visto que esses grandes filósofos também exerceram influência em autores neoplatônicos andaluzes no início do século XII, como o muçulmano Ibn al-Cid al-Badajoz, cujas citações de Platão e Aristóteles são derivadas das obras de Al-Farabi e Avicena. Então, Al-Badajoz, né, era um filósofo neoplatônico que citou Al-Farabi e Avicena. Então, foi a chegada, não foi dessa tradição farabiana, né, que mudou o tipo de filosofia que se fazia em Andaluz, né? A comparação de Al-Badajoz com o judeu Moisés ibn Ezra, desenvolvida por Ayala Eliyahu, pode nos dar alguma ideia do tipo de neoplatonismo que despertava o interesse dos intelectuais de Al-Andalus. Um ponto bastante interessante é que ambos os pensadores frequentavam um tipo de reunião literária que parece ter se intensificado na península no período das taifas. Bom, os pequenos reinos, o que seriam essas taifas? Seriam pequenos reinos de Al-Andalus, né? Então, teve o Califado de Córdoba, aí Al-Rahman, Al-Hakam, né? Na década de 1970, Al-Hakam morreu. Quem assumiu foram o regente, Al-Mansur, que começou um período de perseguição
né, a determinado campo do saber que ele entendia como inadequado. Depois, assim que... Então, ele governou dessa década de 1970 até a sua morte, que já foi no início do século XI, né? E logo, pouco depois que ele morreu, Al-Mansur, né, esse que causou essas perseguições, o califado começou uma guerra civil em Córdoba e que levou à dissolução desse califado. E o poder foi regionalizado, então não tinha um poder central, tá? Os pequenos reinos de Al-Andalus, do século XI, as taifas, competiam entre si não apenas pelo poder político, mas também pela predominância cultural. Como poeta e intelectual, Alba da Hoz passou por uma série de cidades andaluzas buscando patrocínio de príncipes locais. Eu demorei tanto assim, gente. Tá bom. Tá bom. Tá, então Alba da Hoz, ele era conhecido como um poeta e um intelectual, um literato, um gramático, um linguista, tá? E dispondo dessa reputação, né, ele forneceu entretenimento intelectual durante os eventos literários organizados nas cortes. Esse tipo de evento também ocorria em comunidades judaicas, financiados por patronos judeus. E foi em resposta a questões de uma dessas reuniões literárias que Moisés Ibn Ezra escreveu o livro, né, o Tratado do Jardim, do Significado Literal e Metafórico. As diversas semelhanças desse texto com o Livro dos Jardins de Alba da Hoz, que é o tratado filosófico, né, de Alba da Hoz, e o fato de os dois autores frequentarem o mesmo tipo de reuniões literárias, sugerem que as questões tratadas pelos dois autores eram bastante relevantes para os círculos intelectuais da península. Ayala Eliyahu, que fez essa comparação entre os dois autores, entende ser bastante improvável que qualquer um dos dois autores tenha conhecido a obra um do outro. Então, não é uma coisa de um ter copiado o outro, tinha a ver com o ambiente intelectual, as questões que ocorriam. Ambos os tratados tendem a apresentar uma rígida organização hierárquica do universo e discutem as diferentes classes de seres e seus relacionamentos. Esta tendência é derivada de uma obra muito importante na Península, a Enciclopédia dos Irmãos da Pureza, que está associada à influência ismaili e introduziu em Al-Andalus o conceito de círculo imaginário. A originalidade de Alba da Hoz está no desenvolvimento deste conceito, usando a noção de círculo imaginário como um conceito-chave para explicar a hierarquia do cosmos. A maior parte da obra de Alba da Hoz é composta por poesia e linguística. Seu tratado filosófico foi amplamente ignorado pelos intelectuais muçulmanos ligados à escola aristotélica que se seguiu em Al-Andalus após a obra de Ibn Bajjah. No campo dos pensadores considerados místicos, por outro lado, as formulações filosóficas de Alba da Hoz exerceram influência importante, mas o impacto mais relevante do tratado filosófico deste pensador muçulmano parece ter ocorrido na comunidade judaica, que exerceu fez 5 traduções da obra para o hebraico. No século XIII, quando os cristãos expandiram seu domínio pela península, os judeus passaram a usar o hebraico como língua científica e filosófica. Além de favorecer membros da comunidade que viviam em território cristão e não liam em árabe, o hebraico se mostrou uma língua segura para guardar a grande tradição literária judaico-árabe, entendida pelos judeus como a marca de uma boa educação.
No processo de assimilação da filosofia árabe pelos cristãos, os judeus exerceram um papel fundamental como tradutores em movimentos que ocorreram em diferentes períodos e localidades. Mas, no movimento de tradução ocorrido na década de 1480, na Itália, a comunidade judaica realmente alcançou protagonismo. Esse fato pode ser observado na produção filosófica de Judá Abravanel, mais conhecido como Leão Hebreu. A obra magna deste autor judeu, que embarcou na retomada do neoplatonismo da Academia de Florença, alcançou mais sucesso entre os cristãos do século XVI do que as obras de Pico della Mirandola e Marcílio Ficino. A recepção pelos cristãos do tipo de filosofia aristotélica forjada em Al-Andalus já foi largamente abordada em pesquisas. Por outro lado, a recepção pelos europeus do tipo de filosofia neoplatônica também forjado em Al-Andalus ainda precisa ser elucidada. O papel de Florença para a entrada do platonismo na filosofia europeia já dispõe de reconhecimento e normalmente é atribuído aos esforços de Ficino em traduzir textos gregos vindos do Império Bizantino, mas já foi rastreado por Stéphane Toussaint, por exemplo, que o próprio Ficino se apropriou de formulações de Ibn Tufail e de Samuel Ibn Zarza. Além da obra de Ibn Tufail, importante para os italianos, outro filósofo muçulmano que já teve sua influência rastreada em Florença, nesse caso por Moshe Idel, é Ibn Badajoz. A noção circular do cosmos formulada por Al-Badajoz teve grande aceitação no ambiente intelectual florentino. Como já dissemos, o neoplatonismo de Al-Badajoz é uma das expressões sofisticadas da filosofia andaluza, que desde o início do século X teve forte influência ali do neoplatonismo, dos ismaelis, né? Al-Badajoz foi citado na Itália renascentista por Johann Alemanno e pelo pai de Leão Hebreu, Isaac Abravanel. Leão Hebreu não cita Al-Badajoz diretamente, mas descreve a imagem circular do universo ao concluir sua exposição cosmológica. Dentre vários outros, esses três autores judeus tiveram oportunidade de participar dos círculos intelectuais italianos, onde a comunidade judaica serviu como um canal privilegiado de temas formulados principalmente na Espanha muçulmana e depois cristã também. Uma das principais causas deste intercâmbio mais acentuado entre judeus e cristãos foi o interesse de cristãos pela Cabala. O cristão mais relevante neste campo é certamente Pico della Mirandola. Sobre a influência de Al-Badajoz em Pico, Moshe Idel afirma, parece que alguns tópicos importantes, como o conceito de Pico sobre a dignidade do homem e alguns aspectos de sua visão da natureza, foram informados por pontos de vista encontrados no Tratado de Al-Badajoz. Né? E a gente sabe que o conceito de dignidade do homem, de Pico della Mirandola, é bastante importante, bastante referenciado pela cultura ocidental, né? Segundo Moshe Idel. É bem possível que ele tenha tirado essas formulações, né, tenha informado essas formulações por esse filósofo muçulmano. É isso, desculpa o atraso. Passei demais?